No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Você vai entender a diferença entre votos válidos, nulos e brancos. E mais, com 5.800.000 pessoas sem moradia, verba do Casa Verde Amarela é a menor da história. Você confere também, Bolsonaro tenta se desculpar por crueldade na pandemia e diz que vai se recolher. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre eleições, né? Aliás, hoje fala sobre eleições a menos de 20 dias da eleição e com cada vez menos tempo para tentar reverter a iminente derrota na corrida presidencial. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, deu a impressão de ter entrado em modo desespero ao dizer pela primeira vez que se arrepende de falas feitas durante a pandemia do coronavírus, como a de "não sou coveiro". A Covid-19 já matou mais de 685 mil pessoas no país, né? E muitos brasileiros e brasileiras perderam parentes e amigos e acabam não perdoando o presidente por ter zombado dessa imensa dor. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista a um pool de podcasts evangélicos no fim da tarde, né? Da segunda-feira, e deu sinais de que admite uma eventual derrota. Ele chegou a afirmar na entrevista que, se for, entre aspas, a vontade de Deus, passará a faixa presidencial para quem for eleito e em seguida vai se recolher. O presidente disse: "Com a minha idade, eu não tenho mais nada para fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro. Apesar de ter dado a entender que já perdeu a corrida presidencial, ele tentou convencer o eleitor de que seu comportamento mudou no último ano, que ficou mais humano. Ele falou o seguinte ao entrevistador: "Sou chefe da nação, sei disso, sou ser humano também. Lamento o que falei, não falaria de novo", se referindo a falas consideradas cruéis durante a pandemia. Ele afirmou ter dado uma aloprada, né? Foi isso que ele disse, uma aloprada, quando disse que não era coveiro. Quando foi questionado sobre o enfrentamento à pandemia, o presidente ainda ironizou as vacinas naquela época, quando questionado sobre a compra dos imunizantes pelo governo. Ele disse, na época: "Tem idiota que diz que vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe, não tem para vender no mundo". Essa foi a fala dele em março de 2021, auge da pandemia no país. A fala de Bolsonaro foi feita na segunda-feira, horas antes da divulgação da mais recente pesquisa IPEC, que mostrou mais uma vez a liderança do ex-presidente Lula, que aparece com 46% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. A mesma pesquisa mostra o aumento da rejeição a Bolsonaro, que chegou a 50%, ou seja, 50% dos brasileiros disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Entre os motivos para a rejeição estão também a conduta da política econômica, aliás, a condução da política econômica do país, que elevou os índices de inflação, permitiu um aumento excessivo de preços dos combustíveis, causou o aumento da fome no Brasil. Hoje são 33 milhões de pessoas que não têm o que comer, além de o país ter registrado índices recordes de desemprego. Mas a conduta pessoal de Bolsonaro também é fator decisivo para a rejeição. E esse é um ponto que o presidente tem tentado mudar às vésperas da eleição, trocando aquela imagem autoritária, machista, misógina, pela figura mais humana, por uma figura mais humana, mas ainda escorregando e insistindo em condutas racistas. Ele disse a um dos entrevistados, inclusive: "Você é meio escurinho", né? E defendeu medicamentos sem eficácia mais uma vez. No entanto, a lembrança da população em relação à pandemia é de fatos mais grotescos, né? Como ele ter zombado de pacientes de Covid ao imitar pessoas com falta de ar, o que ele nega ter feito, mesmo com a imagem tendo sido amplamente compartilhada pelas redes sociais. O Bolsonaro disse na entrevista o seguinte: "Lamento o que falei, não falaria de novo. Você pode ver que de um ano para cá meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado". Outra coisa que ele disse também, que ele citou, foi a fraquejada, né? A tal da fraquejada de Bolsonaro, que foi o termo usado por ele próprio para dizer que, depois de ter 4 filhos homens, teve uma filha mulher. Né? Isso também entrou em pauta na entrevista e ele também disse: "Eu pisei na bola, simples assim, é uma brincadeira entre homens, eu não falo mais isso para ninguém". E afirmou ainda: "É uma piada comum entre homens, é comum entre nós homens falarmos vai nascer criança, vai ser consumidor ou fornecedor". Ou seja, para consertar a sua fala, ele acabou reforçando ainda mais o machismo. E vale lembrar, né? A última pesquisa da Datafolha divulgada no sábado, dia 10, mostrou que o candidato à reeleição, Bolsonaro, é visto como o que mais mente e mais ataca as mulheres. Essa é a opinião do povo brasileiro que está lá na pesquisa.
Bom, nem a tentativa de superexposição no 7 de setembro, dia do bicentenário da independência, nem as medidas eleitoreiras como ampliar o Auxílio Brasil para R$600, conceder vouchers a taxistas e caminhoneiros e ampliar o Vale Gás têm ajudado a alavancar a campanha de Bolsonaro. Notícias. O Jornal da CUT agora fala sobre o que é voto branco, nulo ou válido. O Tribunal Superior Eleitoral define como votos válidos os votos efetivados pelos eleitores, ou seja, aqueles que não foram em branco ou anulados. Na hora de definir o candidato eleito, o TSE soma apenas os votos válidos e considera os demais. Em resumo, os votos válidos definem uma eleição. O voto em branco acontece quando o eleitor aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma o voto. O voto nulo é quando o eleitor digita na urna de forma de propósito ou sem querer um número de candidatura que não existe, confirmando logo em seguida e o voto é anulado. Por isso, é importante prestar atenção na ordem de votação para os cargos. O primeiro cargo que deve ser votado é o de deputado estadual, depois vem deputado federal, depois senador, depois governador e, por fim, presidente da República. O TRE de São Paulo recomendou, inclusive, tranquilidade na hora do voto, dizendo o seguinte em nota: digite os números com calma, verificando sempre se a foto e os dados do candidato aparecem corretamente na tela da urna. Caso contrário, há a possibilidade de corrigir apertando a tecla laranja e votar novamente, confirmando o voto em seguida. A ideia de que uma eleição, isso é importante, é anulada se 50% ou mais dos votos forem nulos ou brancos, é mentira, é fake news. Então, eu vou repetir, a ideia de que uma eleição se torna nula se 50% ou mais dos votos forem nulos ou brancos é fake news. Nesse caso, o que acontece é que serão considerados votos válidos para eleger os candidatos, somente os que escolheram algum candidato ou legenda. Então, conta-se os votos válidos, Já as abstenções dizem respeito ao número de eleitores que não compareceram para votar. Eles devem justificar a ausência, caso contrário, ficarão com a situação irregular junto à Justiça Eleitoral. Notícias. Fala sobre programa habitacional. Agora, apesar do déficit habitacional, pessoas sem casa ou que vivem em moradias precárias em todo o Brasil ser de 5.800.000 pessoas, o governo federal desmontou o maior programa habitacional que o país já criou, Minha Casa Minha Vida, que foi criado durante o governo do ex-presidente Lula. O programa Casa Verde Amarela, que foi criado em 2020, tem esse ano, 2022, o menor orçamento da história, apenas R$1,2 bilhão, uma redução de 90% da média destinada ao programa de 2009 a 2018, que era 12 bilhões, ou seja, 10 vezes mais, quando ele se chamava Minha Casa Minha Vida. Esse corte de 90% do Casa Verde Amarela trava também a geração de empregos no setor da construção civil, que costuma contratar com carteira assinada, portanto com direitos, tirando da informalidade milhares de trabalhadores. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE, quase 40 milhões de trabalhadores hoje são informais. Estudos da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, apontam que um incremento na construção de moradias geraria 3 milhões de novos empregos. O Cláudio da Silva Gomes, o Claudinho, que é presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores da Indústria da Construção e da Madeira, filiados à CUT, a Conticom, ele diz que o valor que consta no orçamento da União para o Casa Verde Amarela, em 2023, constrói apenas entre 100 mil e 120 mil casas populares, não mais do que isso. Ou seja, esse 1,2 bilhão que o governo destinou ao programa habitacional fica ainda mais irrisório se a gente for pensar que o valor também é destinado às obras em casos de calamidade pública, como aconteceu em Recife esse ano, quando as chuvas derrubaram as casas e provocaram mortes. E o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!